Então, gente, vamos começar a nossa aula sempre pensando da seguinte forma: tudo é um processo que vem se desenhando a partir do movimento da história, né? A gente viu que após as revoluções de 1789 na França, que foi a Revolução Francesa, e depois durante todo o século XIX, a gente tem também uma série de conflitos localizados. Então, tudo isso vai emergir a partir da segunda metade do século XIX, em alguns países mais desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos da América, um desenvolvimento econômico acelerado. Lembrando que a gente estava vivendo uma época de imperialismo, né, territorial. Os países europeus, principalmente Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica, eles buscavam em várias regiões menos desenvolvidas do planeta, territórios em que pudessem cooptar ou ganhar mão de obra barata para suas indústrias, que vão passar a ser transnacionais, multinacionais, mais tarde, e também mercado consumidor, principalmente na Ásia, um mercado consumidor gigantesco, e o norte da África e todo o continente africano, um mercado produtor de matéria-prima, né, em que eles vão extrair muita matéria-prima. Tudo isso vai se desenhando no final do século XIX. Então, esses países europeus, eles chegaram a um nível do capitalismo que há um grande desenvolvimento econômico através da industrialização e do capital acumulado financeiro, certo? Os Estados Unidos, ele prefere manter uma política mais isolacionista. Ele não quer mais interferir. Depois que as vésperas da Primeira Guerra Mundial, o presidente Woodrow Wilson, ele oferece um pacote de 14 medidas para a chamada Sociedade das Nações, que é o embrião da ONU, ou seja, inoperante igual à ONU. Ele oferece 14 medidas para evitar que países queiram serem totalitários sobre o mundo. O que acontece? É rejeitada essa proposta. E daí a gente vê o recuo dos Estados Unidos nas questões internacionais, principalmente ligadas à Europa. A partir de até 1914, a Europa teve um clima relativamente bom e o liberalismo econômico, ou seja, os mercados que dominavam a economia dos países, que eram crescentes. Até esse momento, a Europa ela tinha um desenvolvimento constante e contínuo nesse período. Porém, com as radicalizações que levaram à Primeira Grande Guerra, né, o assassinato lá do arquiduque Francisco Ferdinando, que estava em visita aos Balcãs, e ele acabou sendo assassinado por um integrante de uma entidade terrorista da época. Daí se exacerbam as rivalidades dos países imperialistas. E daí tem início a Primeira Guerra Mundial. Com o início da Primeira Guerra Mundial, há um baque econômico na Europa. A Europa começa a regredir, porque territórios imensos vão ser atacados, vão ficar em frangalhos depois que inicia a guerra. E também a mão de obra masculina, principalmente, ela é chamada para servir aos exércitos e acaba deixando as indústrias, o campo e todas as formas de produção para guerrearem no campo de batalha. Aí que as mulheres vão começar a entrar no mercado de trabalho com mais força, porque daí elas vão ocupar o lugar dos homens na produção. Contudo, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa começa a ter que cuidar de 20 milhões de feridos e mutilados, pessoas que já não tinham mais condições de vida, não estavam mais aptas para o trabalho. Então, era uma massa enorme de pessoas que voltaram para os seus países vencedores e perdedores da Primeira Guerra Mundial
com uma série de problemas. E daí o que acontece? Acontece que os países que desenvolveram muito o seu liberalismo econômico, suas economias, eles tinham um problema agora na mão. O Estado ia deixar essas pessoas ficarem à mercê da pobreza sem nenhum amparo? Então, o Estado toma para si cuidado médico, né, construindo hospitais, fazendo concursos públicos para equipar esses hospitais com profissionais da área de saúde. Daí eles já, a gente também tem crises de classes trabalhistas que exigem mais direitos, né? Então, os direitos acabam tomando a pauta pós Primeira Guerra Mundial, e o Estado tinha que suprir essa deficiência, então ele começa a investir mais na base social desses estados. E o problema é o seguinte: todo investimento social, que é a área da educação, a área da saúde, nas áreas trabalhistas, elas não são produtivas. Amparo trabalhista, seguro, desemprego, essas coisas todas não são produtivas para a economia. Na verdade, entra como gastos. São gastos que o Estado começa a ter. Ele começa a reservar uma parte do seu PIB, seu produto interno bruto, da sua arrecadação, para investir nestas áreas. Só que não tem fim, né? A cada momento, a cada geração, vão aumentando cada vez mais as pessoas necessitadas que precisavam do apoio do Estado. A coisa vai se transformar. Os Estados Unidos, nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, vivia o pleno liberalismo, né? Pleno emprego, todo mundo investindo na bolsa de valores, e é uma superprodução sem ter quem consumisse, porque o Estado estava isolado do resto do mundo. E a Primeira Guerra Mundial fez com que cortassem as importações. Eles não estavam mais importando dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viviam o American Way of Life, só que em 1929, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores, trouxe vamos dizer assim, a realidade, o que estava acontecendo na Europa para os Estados Unidos, e depois espalhou todo o efeito dessa crise de 29 pelo mundo todo, inclusive o Brasil, né? Então, a gente vê que os estados que eram liberais, que investiam em industrialização massivamente, investiam em busca de mercados consumidores, matéria-prima e mão de obra barata, agora eles tinham um grande problema nos seus próprios territórios. Como superar crises, não deixando com que a classe mais pobre ficasse à mercê da pobreza apenas, sem nenhum cuidado do Estado. Então, os investimentos começam a crescer. Nos Estados Unidos, particularmente, depois da eleição do Franklin Delano Roosevelt e a formação da sua equipe econômica, formada pelo economista John Maynard Keynes, que ele vai até criar o Estado keynesiano, que é um Estado que estatiza. E eles inauguram, daí no século XX, o chamado Estado de Bem-Estar Social. O que é o Estado de Bem-Estar Social? É passar para o Estado as funções que o liberalismo não conseguia manter. Por exemplo, com a crise, a última coisa que os grandes empresários iam investir era na área social. Eles não iam fundar hospitais, porque as pessoas não iam ter condições de pagar os tratamentos, os médicos e tudo mais. Então, o Estado assume tudo isso, né? O Estado vai gerir toda a parte de educação, saúde, leis trabalhistas, seguro social e uma série de outras partes da sociedade. O problema é o seguinte: à medida que os estados vão diminuindo a sua produção por causa da crise e aumentando os gastos não produtivos com
o estado do bem-estar social, ou seja, gerir, sustentar, suprir a população mais pobre que precisavam desse socorro emergencial, eles vão inchando. A economia vai inchando, o Estado vai cada vez mais separando parcelas maiores do seu produto interno bruto para suprir as áreas sociais. À medida que o tempo vai passando, e essas medidas nos Estados Unidos foram foram emergenciais, mas deram certo à medida que foi passando o tempo, por volta de 1939, 10 anos depois da crise, os Estados Unidos já estavam começando a mostrar índices de crescimento. Lento, mas estavam. E quando começa a beligerância na Europa, ou seja, nazismo, fascismo, começa a criar um clima na Europa em que a produção de armas, os equipamentos bélicos passam a ser um investimento dos estados também, principalmente nazifascistas. A Espanha, Portugal começam a entrar também na onda fascista e começam a suprir grandes exércitos. O Hitler, ele implementa a produção bélica como uma forma de recuperar a economia do país, né? Deslocando todo o investimento para isso, praticamente, e trazendo, tirando o país da hiperinflação, tirando o país do desemprego em massa, e com isso fazendo a sua propaganda e convencendo cada vez mais as pessoas que aquele regime estava mostrando sucesso, estava orgulhando, trazendo um orgulho muito grande para a nação alemã, para a nação italiana que passou pelos mesmos problemas. Porém, são duas realidades totalmente opostas. Os Estados Unidos ele estava planificando todo o keynesianismo, plano do John Maynard Keynes, que é o New Deal, né? Ele vai planificando lentamente e a sociedade vai saindo de forma saudável e planejada da crise de 29, levando uma década e meia praticamente para sair da crise de 29. E eles se aproveitam também que esse clima beligerante na Europa faz com que eles já planejem o futuro. Vamos investir também na produção de armas. O investimento na produção de armas vai fazer também a indústria norte-americana voltar a produzir em massa. Então, são duas realidades que acabam se encontrando. Os Estados Unidos, ele deixa aquela posição isolacionista e passa a produzir e planejar a saída do país da crise, através da política do Estado do bem-estar social, de bem-estar social planejada pelo John Maynard Keynes. Na Europa, os países estão adotando o mesmo sistema. Não é percebido, porque é uma ideia americana, mas eles começam também a usar isso. A Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha franquista, o Portugal salazarista, eles começam a usar essas medidas também como propaganda do governo, né? O governo toma à frente a área da educação, o governo toma à frente a área da saúde, a área do emprego, a área da geração de negócios, a área de criação de empresas. Começam a surgir as grandes empresas estatais, bancadas com dinheiro público, sem capital aberto, certo? Então, ele se sente até a Segunda Guerra Mundial, em que a Inglaterra e os Estados Unidos são os países que vão mais lucrar com a Segunda Guerra Mundial, com a venda de armas. A Inglaterra, no caso, ela tem as suas colônias no mundo inteiro e também vai lucrar muito com esse fornecimento de matéria-prima para as grandes indústrias, certo? Então, a economia começa a ficar pujante. A Europa destruída, principalmente Alemanha, Itália, França, totalmente destruída. O leste europeu destruído. O que acontece? É preciso investir no crescimento desses países novamente, economicamente, porque você tem que criar mercados novamente. Você tem que fortalecer e criar esses mercados.
mais gastos dos governos que estavam saudáveis. Estados Unidos criou o Plano Marshall. O Plano Marshall, ele vai gastar bilhões de dólares para recuperar economicamente a Europa Ocidental. E a União Soviética também vai ter o seu plano de assistência econômica, que é o Comecon, para o lado oriental, para a Europa Oriental, que acabou sendo ocupada pelos soviéticos e acabou ficando na esfera comunista. Então, a Europa agora estava com um novo mapa geopolítico. A geopolítica agora mostrava que o Ocidente estava investindo na Europa, nos países da Europa Ocidental, pesadamente para recuperar os países europeus destruídos. E a esfera comunista, com a sua matriz lá na União Soviética, investindo pesado também para recuperar os países do leste europeu. Nesse contexto de recuperação econômica, os Estados Unidos têm gastos enormes também, porque ele não pratica o bem-estar, o estado de bem-estar social apenas dentro do seu território. Ele exporta isso para a reconstrução da Europa. Então, ele tem que garantir a política dos países que estão se formando dentro da esfera capitalista, ele tem que garantir as economias se fortaleçam. Então, toda a base econômica começa a ser bancada pela potência norte-americana e Inglaterra, certo? Bom, o estado de bem-estar social, então, está em franco desenvolvimento. Só que, sem perceber, sem esses países perceberem, eles estão cada vez mais inchando a sua arrecadação. Toda a arrecadação está ficando comprometida para bancar esse estado de bem-estar social. Na Guerra Fria, que se formou depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um grande problema, que é a concorrência. Qual ideologia oferecia para os seus cidadãos a melhor qualidade de vida? Era essa disputa. Então a gente tem a corrida espacial, tem nas Olimpíadas os atletas que mais se destacam, se é da esfera capitalista ou se é da esfera comunista. Tudo isso formava a propaganda dos estados, tanto comunistas quanto capitalistas. Só que tudo isso envolve gasto. E estava tendo gastos estrondosos com isso. E esse é o estado de bem-estar social, porque os Estados Unidos não podia deixar que os países, apesar de serem comunistas e estarem atrás de uma cortina de ferro, entre aspas, foi um termo utilizado pelo Winston Churchill após a Segunda Guerra Mundial, que ele falava que tinha uma cortina de ferro que separava o leste europeu do ocidente. E que só as informações que interessavam seriam passadas pelo lado comunista para o lado capitalista. E uma das informações que interessava é falar que o Estado comunista ele era um Estado assistencialista e que dava tudo para os seus cidadãos. Saúde gratuita, habitação gratuita, geração de empregos em massa através de empresas estatais gigantescas, a educação pública comandada e gerida pelo Estado. Então, os Estados Unidos como a grande potência capitalista, seguida pela Grã-Bretanha e pelos outros países ocidentais da Europa, que já tinham se recuperado através do Plano Marshall, não podiam ficar atrás. Eles tinham que fazer a propaganda que no sistema capitalista também existia investimento na área social e se vivia tão bem quanto no sistema comunista. Porém, o que era negativo no sistema comunista, que a gente sabe que existia, né? Pobreza, miséria, perseguição, falta de liberdade, trabalho semi-escravo, isso não era passado para o Ocidente. E o Ocidente, acreditando que tinha que manter essa concorrência, mostrando que a vida era melhor no sistema capitalista, que sem dúvida é mesmo,
eles investiram muito no estado de bem-estar social. Chegou um ponto que a economia não aguentava mais. Não aguentava mais porque os gastos incharam o Estado. O Estado, estatizante, não suportava mais bancar o crescimento da população e os investimentos sociais, que não eram produtivos, que não retornavam em forma de produto interno bruto, de grana, de dinheiro para os países, né? Então era só gasto e a arrecadação cada vez caindo mais. Nesse sentido, começam a surgir opositores do sistema keynesiano e que queriam uma volta ao sistema liberal capitalista. Então a gente tem na Inglaterra, principalmente, a partir de 1980, a gente tem a eleição da Margaret Thatcher, né, a escolha dela como primeira-ministra da Grã-Bretanha. E ela é conhecida como a Dama de Ferro, ela começa a reimplantar, liberalizar a economia dentro da Grã-Bretanha. E isso começa a mostrar resultados através de números. Começa a subir a arrecadação e cair os investimentos nas áreas sociais. Mas você fala, mas isso aí não é ruim? Isso aí não é péssimo? Porque você vai desamparar o trabalhador, vai desamparar os estudantes, as escolas, vão cair a qualidade? Na verdade, a ideia não era essa. A ideia era fazer com que o mercado regulasse isso. Em vez de você ter apenas escolas públicas, você teria escolas também de capital privado que ajudassem a elevar o ensino, né? Tirassem do Estado esse peso de levar o ensino à população. Você começa a melhorar economicamente, a população começa a melhorar economicamente. Você começa a gerar mais emprego, mais pessoas empregadas, mais pessoas dependendo menos do Estado. Várias reformas trabalhistas foram feitas por esses governos da esfera capitalista nesse período da Margaret Thatcher. Houve as entidades trabalhistas, sindicais na Inglaterra entraram em greve, espernearam, mas hoje a Inglaterra continua sendo uma potência mundial graças a essas reformas. Se essas reformas não fossem feitas à época, a Inglaterra teria um Estado extremamente inchado e pouco produtivo. Depois que foram implementadas todas as medidas liberalizantes da economia, venda de estatais, a retirada do Estado de alguns setores, principalmente, não totalmente, mas principalmente da educação, da saúde, da habitação e de outros setores, como geração de empregos através de estatais e obras públicas, a economia do país ficou pujante novamente, começa a crescer a passos rápidos. Os Estados Unidos passou pela mesma experiência. No final da década de 70, início da década de 80, a gente tem a eleição do liberal Ronald Reagan, do Partido Republicano. O Ronald Reagan, ele entrou pensando em recuperar a autoestima dos Estados Unidos. Por que recuperar a autoestima? Os Estados Unidos tinha acabado de sair derrotado, entre aspas, da Guerra do Vietnã. Teve que se retirar da Guerra do Vietnã. Então, a moral da população, a moral do país estava um pouco abaixo do que eles esperavam, do que era para ser aquele povo heróico e bravo, como é o povo norte-americano. Então, ele veio com essa ideia, colar a imagem dele àquela imagem de autoestima novamente. Em 1973, além da fracasso norte-americano no Vietnã, a gente também tem a crise do petróleo, que vai ser um baque na economia. E como os Estados Unidos já vinha com uma folha de pagamento inchada, investimentos no estado de bem-estar social inchado, a crise foi muito forte lá dentro. Começou a ter desemprego, né? A folha de pagamento cada vez mais, do funcionalismo público cada vez mais inchada. Então,
o Ronald Reagan é eleito e ele fala em seus discursos que o Estado era o responsável por isso, né? O Estado não é a solução, o Estado é o problema. Então ele começa também a ter atitudes na área da economia e da política que são liberalizantes. É lógico, os Estados Unidos ele não tem empresas estatais gigantescas. Todas as empresas norte-americanas são sociedades anônimas, todas em bolsas de valores. Então, eles não tiveram esse problema de empresas estatais sendo privatizadas. Mas os investimentos em infraestrutura do país, que eram crescentes, eram todos estatais. Então, essa retirada do país nesses investimentos faz com que a iniciativa privada tome conta e comece a gerar mais emprego de forma otimizada, não com aquela lentidão do Estado e também não com informações privilegiadas do Estado, né? O Estado, quando tem uma empresa estatal, ela tem informações privilegiadas do mercado, né? Então ela sabe quando vender, quando comprar ações antes que as outras saibam. Nos Estados Unidos, não. É igualdade de oportunidade para todos. E a igualdade de concorrência. Então, é por isso que a gente vê agora no ex-governo norte-americano do Barack Obama, ele querendo criar um sistema estatal de saúde, que seria o Obamacare. Ou seja, aí seria um retorno ao estado de bem-estar social. Porque daí o Estado ficaria com mais ou menos 30 milhões de pessoas dependentes do sistema público de saúde, que eles não têm, eles não tinham, e que agora o presidente Donald Trump, ele cortou o Obamacare. Então, o Estado não tem o dever de cuidar da área de saúde. É tudo a empresa privada. Mas você vai falar assim, nossa, mas é difícil imaginar um Estado que não ofereça. O Estado não vai se negar ao socorro, mas no final vai ter uma conta para pagar, certo? Ele não se nega ao socorro dessas pessoas que precisam da saúde pública e tudo mais. Eles apenas têm uma conta que foi gasta e tem que pagar. Então, não é todo mundo que pode ter acesso ao sistema público, ao sistema privado de saúde nos Estados Unidos. E o público fica só em pronto-socorro, que também tem investimento particular, certo? Então, a parte de pronto atendimento fica com o comando do governo, com uma parceria público-privada, e a parte de hospitais, cirurgias, tratamentos e tudo mais com a parte privada. Então, o estado de bem-estar social ele começa a declinar rapidamente a partir da década de 70, com esses governos liberais da Margaret Thatcher e do governo do Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Os países crescem agora a taxas enormes, tem crescimentos grandes de PIB, investimentos para garantir a expansão da iniciativa privada, né, fundando novas empresas. Nos Estados Unidos, uma geração inteira da era Ronald Reagan é considerada a geração Yuppie, aquela que voltava a investir na Bolsa de Valores e tinha sucesso nos investimentos da Bolsa de Valores. Correto? E a Inglaterra também, expandindo cada vez mais o seu poderio econômico sobre a Europa, com uma moeda fortalecida, né, que é a libra esterlina. A partir da década de 60, com essa volta do liberalismo, que vai se opor ao Estado keynesiano, nós temos o surgimento de uma ideia de um gênio da economia, que é Milton Friedman. Milton Friedman, ele vai criar uma ideia que vai ter o nome de neoliberalismo, ou o Estado mínimo. Mas você vai falar, mas o que difere o neoliberalismo do liberalismo? O liberalismo, ele não abandona todas as áreas. Ele permite a livre concorrência,
em todas as áreas, ele fomenta a livre concorrência em todas as áreas, mas ele se mantém em setores estratégicos, certo? Então, o liberalismo, o Estado ainda se mantém em alguns setores estratégicos. Isso seria um liberalismo com base nos Estados Unidos e com base na Grã-Bretanha, né? Eles fazem muitas parcerias público-privadas. O neoliberalismo ele vem se chocar contra o liberalismo porque ele se considera um avanço do liberalismo. A teoria do Estado mínimo, que surgiu a partir da década de 60 e na década de 80 ela começa a ganhar muita força, ela prevê o seguinte, o Estado largar tudo essa parte. O Estado ele tem que reger as leis econômicas, ele tem que reger a política e as leis civis do país. Ele não tem que se intrometer na competitividade, não tem que se intrometer no mercado, ele tem que ser o mínimo possível apenas ao que corresponde às funções dele, que seria legislar, executar e julgar as leis. Apenas para isso o Estado serviria. Seria a teoria do Estado mínimo. E daí, saúde, educação, habitação, geração de empregos, não dependeriam mais do Estado. Todo o mercado é que regularia isso, né? Explorando esse mercado da saúde, construindo hospitais, construindo prontos atendimentos e tudo mais, sem a presença do Estado. O neoliberalismo ele veio chacoalhar as relações dentro de alguns países.